E aí, pessoal, todo mundo em casa, se protegendo, lavando bem as mãos. Isso é importante aí nessa pandemia, a gente ficar sempre atento, tá? Para manter as aulas em dia, nós vamos continuar com o processo de gravação, de explicação dos capítulos que a gente está trabalhando dentro da nossa matéria. Hoje, Planejamento e Inteligência de Marketing, né? Se cuidem, pessoal, vão lendo os capítulos com calma para a gente não ficar prejudicado durante o decorrer do semestre, que acho que está caminhando muito bem, por sinal. Até obrigado pelos feedbacks aí que eu tenho recebido, tá? Hoje nós vamos debater a seção 2.2, que fala sobre a cultura do consumo, né? Esse capítulo ele faz uma reflexão sobre cultura e subcultura, basicamente. Ele dá um exemplo aqui, por exemplo, do case da Casa do Pão de Queijo. É um produto nacional, extremamente bem aceito aqui, mas será que no mundo inteiro ela seria aceita da mesma forma? Será que é fácil você implementar uma casa de pão de queijo na Ásia, na Europa? Será que o hábito de consumo seria o mesmo? Será que é possível conquistar esse público? Então ele faz uma reflexão, é uma leitura bem interessante, leve, que vale a pena a gente analisar com calma. Sobre o tema de hoje, cultura de consumo, é legal a gente entender que existem algumas divisões nesse processo, o que a gente chama de cultura e subcultura. Cada país, especificamente, tem os seus valores, rituais, símbolos e elementos que culturas diversas acabam implementando e são valores sociais, né? Que a gente pode estudar isso com o estudo da antropologia, que ela aprofunda bastante sobre os hábitos culturais de cada civilização. Todos os produtos, as formas de comunicação, a distribuição, tudo acaba obedecendo às variações culturais de cada região, de cada público que você trabalha. A visão do marqueteiro é muito atenta a esse cenário. Quem trabalha com inteligência de marketing, com dados, qual que é a peculiaridade daquele mercado, né? E dentro desse escopo, dessa discussão, nós temos o cenário de cultura e de subcultura. A cultura são os hábitos gerais de uma civilização, de um povo, de uma sociedade, que a gente consegue implementar. Por exemplo, o americano ele é consumista, ele gosta de um tipo de linguagem de comunicação, de um tipo de consumo. Só que dentro da cultura existem as chamadas subculturas. Por exemplo, o movimento punk, movimento hippie, o movimento vegan, né, os veganos, são pessoas dentro de um universo cultural que apresentam certas características. No Brasil, por exemplo, nós temos gaúchos, nordestinos, que são exemplos de uso de produtos e de hábitos totalmente diferente, né? No meio de um cenário de globalização, a gente observa muitas culturas e subculturas diversificadas, entrelaçando no mundo comercial. Então a gente acaba tendo que lidar com esse mundo complexo, né? Aí o texto ele vai abordando o contexto global, fala de produtos como marcas de hambúrgueres e tudo mais, e vai avançando nessa discussão. Até tem algumas dicas de texto, de comportamento, que é interessante a gente aprofundar. Uma discussão interessante que a antropologia traz para a gente é que o aspecto cultural de um povo, ele diz muito sobre ele, sobre como nós devemos agir profissionalmente, comercialmente. Entender os costumes, o material empregado, a forma filosófica de vida, o conceito psicológico, as características raciais, os costumes, ajudam com que a gente consiga elaborar boas estratégias inteligentes para levar o nosso produto para lá. Isso é bem importante para a gente conseguir desenvolver. É um capítulo leve, simples. Eu quero que vocês façam esse estudo, essa reflexão sobre a diferença da cultura e da subcultura. O que a gente pode levar em consideração no nosso plano de marketing para executar uma atividade bem aceita e bem efetiva para conquistar, ganhar algum tipo de mercado, por exemplo. Você sabe, por exemplo, que o mercado vegano tem crescido bastante, as pessoas que não comem carne e nem nenhum produto advindo de origem animal. Então é legal, um público novo que o profissional de marketing está atento e precisa trabalhar. Eu tenho um tempinho de gravação de vídeo que ele já daqui a pouco encerra. O que eu vou pedir para vocês? Nós temos esse exercício, Sorvete Internacional, a melhor sobremesa, na página 72. Ele faz uma reflexãozinha e é um exercício de avaliação de uma proposta de solução de uma empresa de sobremesas. Façam e mandem para mim por e-mail ou mensagem. Obrigado, viu? Até mais.